Hoje nós vamos conversar sobre um tema que, de maneira geral, ainda costuma ser um tabu. Vamos falar sobre depressão, suicídio e saúde mental. Só para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de depressão. Na América Latina, o Brasil é o país com mais casos. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25%. Em nosso estado, no período de janeiro de 2011 a 10 de março do ano passado, ocorreram 1.727 suicídios, representando 2,6 suicídios por dia. É muita coisa, gente. Isso é um caso de saúde, de saúde, né? Vale lembrar que no ano passado a governadora Fátima Bezerra sancionou a lei Lucas Santos, que prevê uma série de ações nas escolas públicas e privadas do RN, visando a prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos, já quero aqui de antemão agradecer a essa parceria maravilhosa com o SERES, com a professora Etienne Lautenschläger, os seus alunos, né? E sem ela, sem a professora Etienne, essa entrevista de hoje jamais ela seria realizada, né? Porque foi ela, inclusive, que articulou aí, convidou o professor psicólogo Luiz Henrique Santana Conceição, que é mestre em neurociência e cognição, professor de psicologia experimental, psicobiologia e neuropsicologia em cursos de psicologia. É pesquisador visitante do Instituto de Neurociências em Xangai, na China, e doutor em Ciências, Psicologia Experimental no Instituto de Psicologia da USP, em período sanduíche na Universidade da Califórnia e membro do Grupo de Estudos em Neurociência Cognitiva e Educação Matemática da UFRN SERES. O currículo do homem é demais, né? Professor Luiz Henrique, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Muito obrigado por me receber aqui. Também queria agradecer a todo o pessoal aí da produção e da UFRN pelo convite e pela colaboração. Espero que a gente bata um papo legal hoje. Com certeza. Professor, dados da OMS alertam que até 2030 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, afetando mais pessoas que qualquer outra doença. Normalmente a gente relaciona a depressão com uma tristeza. Depressão é tristeza forte ou é bem mais do que isso? O que é a depressão? Bom, a depressão, ela é um transtorno psiquiátrico, né? Ela é uma doença e como tal, ela é definida por uma série de sinais e sintomas, né? Embora a gente muitas vezes entenda, né, no nosso senso comum, nas nossas conversas do cotidiano, que uma pessoa mais triste, né, mais calada, ela tende a ser tida muitas vezes como depressiva, deprimida. Na verdade, a tristeza ela é um elemento que muitas vezes está associado à depressão, mas em diversos casos ela pode não estar, né? Então, pacientes idosos, por exemplo, é muito comum você ver uma diminuição geral de atividade, uma diminuição geral de interesses, um certo isolamento social, né? Uma perda de hábitos que a pessoa muitas vezes gostava de fazer, e tudo isso sem que a pessoa conte para você ou dê sinais de que ela está chorosa, que ela está triste. Então, a tristeza, embora ela seja uma coisa que sim está associada à depressão, ela não é essencial para a gente definir a depressão, tá? Embora sim ela seja algo importante para a gente entender muitas vezes como vai evoluir o quadro daquela pessoa, qual que é a gravidade do que ela está experimentando e até algumas consequências, às vezes mais a longo prazo, que ela vai experimentar. Agora, é comum que as pessoas que se encontram em um quadro depressivo não reconheçam isso? E quais seriam os principais sintomas da depressão? Muitas vezes a gente ainda lida, né, com uma certa ideia assim relacionada à saúde mental, que, né, quando você comenta que está passando por uma dificuldade, ou mesmo quando já tem-se o diagnóstico, né, que, bom, você comenta com alguém, a pessoa fala, não, levanta daí, né, toma uma atitude, né, como se fosse uma questão mais de decisão, simplesmente, tô mal, mas agora eu estou decidindo estar bem, né?
Para a gente entender, né, a diferença entre um momento de dificuldade, tristeza e, de fato, um transtorno de humor depressivo, né, a depressão, como a gente define clinicamente, a gente precisa ver uma série de quadros. Então, você falou da tristeza, né? Esse humor rebaixado, deprimido, né? Sentir-se para baixo de um modo geral, triste, é um pedaço, sim, importante que a gente usa como dica, uma coisa muito comum de se ver em quadros depressivos. Mas muitas vezes, como eu falei aí no exemplo do idoso, a gente vê de um modo geral uma perda de interesse. Então, a pessoa gostava muito de acompanhar futebol e de repente parou de acompanhar, via novela, deixou de ver, né? Gostavam muito, né? Mulheres gostavam muito de pintar as unhas, cuidar do cabelo, e você começa a perceber que não tem esse mesmo cuidado, né? O cara, o rapaz gostava de fazer a barba, cuidar da roupa, e agora está andando mais desleixado, sem tanto dessa autocuidado, né? Você vê a pessoa falar ou se queixar, né, de uma certa autodesvalorização, que a gente diz. Então, a pessoa tem dificuldade de reconhecer méritos, talentos, habilidades nela mesma. Muitas vezes a depressão vem com dificuldade de concentração. Então, a pessoa começa a ter prejuízos na capacidade de aprender, de focar, de tomar decisões, de planejar bem, ter boas estratégias para lidar com as situações que o cotidiano tão desafiador hoje em dia, né, em meio a crise, desemprego, guerra, pandemia ainda no final, exige muito da nossa concentração, e a gente vê isso um tanto afetado também no meio aos quadros depressivos. Muitas vezes a gente vê pensamentos ou desejos relacionados a se machucar. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ter ideias, né? Coisas que elas muitas vezes são incontroláveis. Vem na cabeça dela a ideia de fazer coisas que envolvam tirar a sensações de prazer, ou produzir ativamente sensações de dor, né? Como a gente vê muitas vezes em alguns adolescentes, algumas crianças, comportamentos de automutilação, né? Como roer as unhas até machucar os dedos, arrancar os cílios dos olhos, tá? Insônia, agitação motora, ou até lentidão, a pessoa que está mais lentificada ali na maneira de se mexer, de reagir. Enfim, Marcos, é uma diversidade tão grande de sintomas. Esses que eu falei são só a superfície e os mais frequentes. Professor, a gente, infelizmente, falar de depressão, falar de suicídio ainda reúne muitos tabus, né? As pessoas têm medo, né? É um assunto que não se conversa, por exemplo, nas rodas de família, nem todos os programas de rádio se sentem à vontade de abordar esse tipo de assunto. Renegar essa discussão só faz prejudicar mais ainda, por exemplo, o próprio combate à doença em si? A comunicação relacionada ao suicídio, ela é toda exige muitos cuidados, né? O suicídio, ele é um evento que ele é necessariamente social, né? Ele acontece em meio a um grupo, em meio a uma coletividade, e ele bota fim a uma coisa que a gente tem como das mais preciosas para a gente, né? A vida humana, e ao mesmo tempo ela deixa marcas naquele grupo, nas pessoas que conviveram com aquela pessoa, nas pessoas que convivem com as marcas que ficam pela forma dessa perda, né? Então é muito difícil, né? Muitas vezes ele coloca a gente numa situação de se deparar com coisas que a gente não tem controle, com coisas que são às vezes tão difíceis de entender, né? Como o que leva uma pessoa, né, a atentar contra a própria vida. A gente falou um pouco aqui sobre esses pensamentos, esses desejos de se machucar, né? Que muitas vezes vem com um episódio de depressão, mas muitas vezes a pessoa ela não tem energia, né? Ela está tão desmotivada, desengajada, que ela não vai necessariamente migrar disso para o suicídio, né? E aí muitas vezes passando o episódio depressivo em si, que a pessoa começa, na ausência de outras alternativas de cuidado, na ausência do suporte, né? E muitas vezes relacionado a questões sociais, né? Para você ter uma ideia,
A gente fala muito assim sobre investimento em saúde mental. No Brasil ainda tem muita carência de investimento em torno dessas questões, mas quando você olha Estados Unidos e China, né, que tiveram grandes aportes financeiros nas últimas décadas em torno dessas temáticas da saúde mental, depressão e suicídio, é muito fácil de você ver como o suicídio ele tem um componente social, né, que a gente ainda tem muita dificuldade de lidar. Então, para você ter uma ideia, embora os aportes de dinheiro de China e Estados Unidos tenham sido muito grandes, os efeitos que cada um desses investimentos tiveram foram muito diferentes. Então, na China, que é um país em franca ascensão, crescimento, expansão econômica, pleno emprego, né, crescimento do poder de compra, consumo e acesso a serviços das famílias, o índice de suicídio tem diminuído ano a ano. Né? Ao passo que nos Estados Unidos, mesmo em meio a grandes investimentos, inclusive programas federais de apoio, campanhas de conscientização sobre saúde mental, a necessidade de proteger as crianças, o suicídio não só aumentou, né, algumas dezenas de vezes ao longo das últimas 2 décadas, e principalmente ele tem atingido cada vez mais jovens. E quando eu digo jovens, a gente está falando inclusive de crianças, 10, 11, 12 anos, que elas cada vez mais têm aumentado a incidência disso. Né? Se tem discutido muito nos Estados Unidos a saúde mental das crianças frente à situação toda da pandemia. Né? Então, é um desafio lidar com esse tabu nesse momento em especial, porque frente à situação que a pandemia apresentou, da gente ficar mais em casa, mais em quarentena, mais em família, maior é a demanda para que as famílias possam superar esses tabus e, de alguma maneira, começar a criar cuidados ligados à saúde mental de cada um, e em especial dos jovens, crianças e adolescentes, para prevenir e garantir que vá se evitar o desenvolvimento de sintomas depressivos, automutilação e, eventualmente, até as ideações e tentativas de suicídio. Por falar em automutilação, professor Luiz Henrique, de uns tempos para cá, observamos o aumento do número de jovens que postam agressões contra si mesmo de forma online, né? Estima-se que a cada 5 adolescentes, um se automutila. A automutilação está relacionada com a depressão, e quais as razões mais comuns para a automutilação? Certo. A automutilação ela é um sintoma muito comum assim da depressão. Né? Na verdade, o desejo de se automachucar ele é um sintoma muito comum. Mas muitas vezes esse desejo ele não se concretiza na forma de lesões físicas. Né? A maioria dos pacientes, de um modo geral, eles vão ter, na verdade, outros tipos de estratégia, né? Que a gente chama de auto-boicote. Então, imagina a pessoa que ela começa a negligenciar as atividades de rotina, então ela deixa de escovar os dentes, deixa de tomar banho, ela começa a abandonar pequenos hábitos, né, cuidados com a alimentação, cuidados com a rotina de atividade física, né, como o colega médico estava falando mais cedo. Ela começa a desinvestir em relacionamentos afetivos, na família, com a esposa, o marido, os filhos, os amigos. Então, você vai vendo, aí a pessoa perde o emprego, separa, ela vai entrando num ciclo de perdas. Mas muitas vezes você não vê diretamente essa automutilação física. O que acontece, muitas vezes, em especial entre jovens, né, envolve uma certa dificuldade de reconhecer uma rede de suporte e cuidado, né, e até de referenciar, falar sobre o que está sentindo, essa dificuldade de comunicar sobre o que está passando, o que está sentindo, as dificuldades que está enfrentando, muitas vezes acaba fazendo, em meio àquilo que a gente falou, da dificuldade de ver alternativas para solucionar um problema, uma ideia de que a pessoa em si não tem valor, ela está se desvalorizando, e aquele desejo de se machucar, esses jovens em especial acabem empreendendo esses comportamentos de automutilação. Né? É claro,
eles podem se apresentar a qualquer momento, você pode ter pacientes adultos que fazem, né? Muitas vezes em pacientes idosos, quando você tem principalmente a depressão associada a alguns outros quadros, né, de prejuízos cognitivos, alterações demenciais, você vê a automutilação acontecendo também na forma do arrancar os cabelos, morder os dedos. Então, é claro, é um tipo de sintoma e sinal muito espalhado, mas assim a gente vê bastante isso associado a prejuízos nessa maneira de elaborar os sentimentos, pensar de um jeito mais esclarecido a respeito das suas próprias questões, dificuldades e, claro, reconhecer alternativas para solucionar, lidar com as dificuldades, eventualmente até segurar a onda, né, e ter que enfrentar um problema por mais longo tempo. Então, nesse caso, a neurociência na educação ela pode contribuir bem mais para conhecermos a depressão? Sim, sim, sim. Ah, entender as bases, né, de como o cérebro muda frente a esses quadros é muito importante para a gente entender também por que, muitas vezes, quando você vai falar para o médico o que está acontecendo, ele vai precisar, né, passar para você um remédio, né? A gente ainda vem de uma cultura que tende a olhar para o psicólogo, para o psiquiatra, né, como profissionais que eles vão tratar o louco, né? Isso é coisa de doido. Ainda existe muito dessa representação social a respeito dos profissionais, embora muito tenha mudado nas últimas décadas. Outra representação que muitas vezes a gente tem é que esse tipo de dificuldade, né, esse tipo de autovisão, de se autodepreciar e tal, é uma falha de caráter, né, uma fraqueza de caráter. Né? Quando a gente entende que hoje em dia, que, na verdade, elas são uma manifestação de um conjunto de alterações fisiológicas que a gente manifesta, e junto a elas a gente experimenta essas alterações na forma de sentimentos, pensamentos, maneiras de lidar, né? As neurociências, elas ajudam a gente a entender como essas alterações que acontecem no cérebro, elas acabam fazendo a gente ter essas experiências. Então, assim como a gente pode ter, né, uma azia, né, e atrás dessa azia ter uma gastrite, uma úlcera, né, você ter uma sensação de cansaço e indisposição, que às vezes é um problema de simplesmente anemia, né? Então você tem um problema que está faltando ferro e eu estou meio indisposto. A gente também pode ter isso para a nossa vida mental, para a nossa vida com a gente mesmo, nossos pensamentos, nossa consciência, né? Uma alteração ligada a como o cérebro funciona vai ter um impacto sobre como eu me sinto, né? E o tratamento disso, que é o que a gente tem descoberto com os avanços na psicologia, nas neurociências, né? É que ele depende de duas coisas. Nos quadros mais graves, em que a pessoa tem mais dificuldade de lidar com esses sentimentos mais extremados, que às vezes até levam, como a gente falou, suicídio, automutilação, a gente entra com essas medicações, né, antidepressivas, como diversas que a gente tem hoje disponíveis no mercado, né, para que a gente consiga garantir que a pessoa consiga ter um mínimo de estabilidade, de conforto, de bem-estar, para ela conseguir dar o próximo passo. E o próximo passo vai sim depender de boas práticas. Então, às vezes, a própria pessoa, sim, ela tem alguns recursos que ela pode lançar a mão. Ela tem a espiritualidade, a religiosidade, a família que dá suporte, os amigos, mas também, às vezes, ela precisa de um suporte em termos de psicoeducação, orientação, mudança de hábitos, né? Como muitas vezes uma das recursos que a pessoa lança a mão para dar conta do problema da tristeza é o álcool, né? É o cigarro, são outras drogas. Então a gente sabe pelos conhecimentos da neurociência que esse tipo de coisa, o que ele vai fazer é muitas vezes transferir o problema. E aí você vai saltar de um problema que é um transtorno de humor para um problema de uso abusivo de substâncias, que muitas vezes vão ter outro impacto sobre a saúde. Então, a psicoterapia, o acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, são os serviços profissionais em saúde que permitem que a gente tenha uma maneira de lidar
com essas alterações de saúde mental, que elas sejam o mais próximo possível do máximo de eficiência, do máximo de qualidade, de cuidado que a gente pode oferecer para esses pacientes. Professor Luiz Henrique, se nós temos um grande número, uma grande incidência de depressão, de automutilação entre adolescentes e jovens, e esses dois públicos estão muito presentes nas escolas, por que as nossas escolas não tratam do assunto de depressão? O professor ele precisaria de um conhecimento básico para tratar realmente de um assunto tão polêmico como esse em sala de aula. Esse cada vez mais tem sido uma questão discutida ao redor do mundo, né? Tem acontecido algumas políticas de reforma educacional em alguns espaços, então a gente recentemente viu na Califórnia, nos Estados Unidos, na França, algumas mudanças na direção da educação pública que tem cada vez mais valorizado a psicoeducação, né? A necessidade de você orientar e preparar as crianças, os adolescentes, né, os alunos, as pessoas que estão nesse processo de escolarização, em se capacitar para se autogerir, né? Ser capaz de elaborar e pensar sobre a sua vida mental e emocional, ser capaz de avaliar e tomar boas decisões planejadas, autocontroladas, que promovam saúde, bem-estar, né, segurança financeira, econômica, claro, né? Isso se manifestando de várias formas, porque, é claro, para uma criança pode ser muito interessante ela aprender a nomear os sentimentos. O que é tristeza? O que é angústia? O que é raiva? Né? O que é inveja? São todos processos que você vai ter que aprender a nomear, a reconhecer, depois a comunicar, né? Porque vai ser diferente a maneira como eu posso reagir com um amigo e a maneira como eu vou reagir com o professor, com o papai, a mamãe. Então, ela vai estar num momento ali de elaboração de um certo nível. Um adolescente, às vezes, ele já vai ter que lidar, né, com as decisões ligadas à vida profissional, né, e as angústias, os riscos, as dificuldades, a incerteza que tem no meio disso, né, frente aos cenários que a gente está convivendo agora, por exemplo. Então, é óbvio que a gente tem como pensar um currículo em torno disso. Mas aqui no Brasil, a gente ainda tem movimentos muito isolados em torno disso, né? Existem algumas escolas públicas, algumas escolas privadas que fazem algumas iniciativas próprias, mas não existe um currículo nacional orientado para isso, embora, né, na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, a gente preconize que essa parte de educação que visa, né, ensinar a pessoa a ser uma pessoa correta, um cidadão de bem, uma pessoa que sabe ponderar sobre as coisas do mundo, que sabe se comunicar, são todas habilidades, né, que elas, de alguma forma, conversam com isso. Recentemente, a gente teve a aprovação de uma normativa no Congresso Nacional que prevê que todas as escolas tenham assistentes sociais e psicólogos da educação. Isso eu acho que é um passo bastante importante para garantir que na escola a gente vai ter alguns profissionais que eles estão capacitados para ter um mínimo de orientação e uma capacidade de atuação, prevenção e orientação em saúde, educação em saúde mental, que é um passo nessa direção. Mas, de fato, se a gente continuar tratando esses espaços como os espaços onde os problemas vão ser depositados, então o aluno brigou com o professor, brigou com um colega em sala e ele vai para esse espaço, ao invés de a gente pensar um currículo, como a gente falou aí na França, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, já existe, né? Se a gente não tem um currículo orientado para ajudar essas crianças a desenvolver habilidades sociais, desenvolver a sua capacidade de lidar com as situações do mundo e de si mesmos, a gente vai estar educando pessoas, negligenciando quem são as pessoas que estão aprendendo. E o que a gente vê no Brasil hoje, cada vez mais, é essa direção, né? Nós somos um dos países com maior nível de incidência de quadros de alteração em saúde mental, em especial depressão e ansiedade. Então, essa sua pergunta é muito importante, Marcos. Professor, só para fechar, que eu sei que o senhor tem aí compromissos, mas eu não gosto de deixar o nosso ouvinte sem resposta. O nosso ouvinte pede aqui para falar um pouco sobre a síndrome de burnout. Uhum.
certo. Né? A síndrome de burnout, né, ela vem de uma expressão em inglês que ela basicamente significa quando você já está exausto, exaurido, né? Relacionado principalmente a questões do trabalho e carreira. Né? Então imagina, a gente vive hoje num momento, né, principalmente agora saindo aí de uma época longa de home office, em que foi muito difícil para muitas pessoas saber definir horários de início, horários de fim das atividades profissionais, acadêmicas, formação, que levou muita gente até aquela sensação de esgotamento físico e mental. Né? Nessa síndrome você vê as pessoas que muitas vezes tiveram um plano de carreira, estão dentro de uma jornada ali de formação, de trabalho de muito tempo, e elas chegam a um ponto em que elas não conseguem sentir prazer no que estão fazendo, elas começam a boicotar o que estão fazendo, algumas vezes até perdem o emprego, perdem oportunidades profissionais por isso, né? E a gente vê muitos desses sintomas que a gente comentou aqui de desinvestimento, autodesvalorização, como a gente vê na depressão, mas muitas vezes muito ligado ao trabalho, né? Como a gente vive pelo mundo digital, pela internet, pelos smartphones, a conexão com as redes sociais, é cada vez mais difícil para a gente saber reconhecer quais são os momentos de trabalhar, os momentos de curtir os outros aspectos da vida. E, em especial, fica difícil para a gente separar, muitas vezes, o que é realização pessoal e realização acadêmica e profissional. Né? Muitas vezes essas questões elas acabam vindo de tal maneira juntas que quando a pessoa vê que ela passou por algumas dificuldades no trabalho, emprego e tudo, ela acaba expandindo aquela incapacidade ou dificuldade de gerar um resultado desejável no trabalho, naquela situação, naquele projeto, para uma coisa que define ela completamente. Então, não consegui fazer o que meu chefe está pedindo várias vezes, fui chamado a atenção várias vezes, não consegui entregar, eu sou um fracasso. Né? Essa generalização de uma coisa que era para ser pontual para uma coisa que te define, uma coisa que está ligada à tua identidade como um todo, é uma coisa que está muito no coração dessa síndrome de burnout aí, que tem afetado cada vez mais pessoas, e é outra coisa muito importante para tentar, em especial quando a gente está falando sobre saúde do trabalhador. Professor Luiz Henrique Santana Conceição, uma alegria imensa conversar com... A gente passaria o dia aqui ouvindo o professor, mas não dá, a gente sabe que tem tempo, né? Ouvindo pé daqui, você fique bem à vontade para falar alguma rede social, profissional, onde as pessoas podem conhecer mais um pouco do seu trabalho, professor, e agradeço aqui a sua participação valorosa aqui no nosso programa. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. As pessoas podem sempre acompanhar meu trabalho aí pelas redes sociais, no meu Instagram, né? É o @psico, PSICO, Luiz Henrique Santana, né? Luiz com Z, Henrique com H. Posso passar para você aí daqui a pouco aí para colocar aí com o pessoal da produção. Mas, de fato, eu agradeço muito, gente, a oportunidade de estar aqui. Saúde mental é um tema extremamente essencial e, nesse ponto, as neurociências, a neuropsicologia tem muito a contribuir para a gente pensar novas práticas, pensar novas realidades aí e tentar garantir que o máximo de pessoas possam ter acesso à saúde, porque saúde mental é saúde. Obrigado, professor Luiz Henrique. Foi o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso